Uma saudação especial a quem nos acompanha. Permisso para tirar a máscara, porque estamos mantendo o distanciamento e melhora um pouquinho a dicção. Uma saudação muito especial a quem nos acompanha e hoje temos aqui com a gente nos estúdios da rádio da TV Cidade um secretário municipal, um dos mais importantes ou o mais importante, porque na minha avaliação, na nossa avaliação, segurança, depois que a gente veio para a cidade, perdemos muito da segurança que a gente tinha no interior, onde a gente só não dormia de portas abertas de medo de algum animal selvagem nos atacar. O humano não atacava ninguém. Aí, questão da educação. Hoje, a educação está ao acesso de todos, através de uma série de ferramentas que temos. A educação passou a ter a sua importância, mas não tanto quanto a saúde, que sem saúde a gente não vive. Sem a educação até dá para sobreviver, sem a segurança é só voltar para o meio do mato, que fica mais difícil dos caras achar a gente, mas sem a saúde, a gente, se perde a saúde, perde tudo e perde a vida. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, meu amigo Clarimundo, secretário municipal da Saúde. Seja bem-vindo. Muito obrigado, com a permissão também. Pode tirar a máscara, estamos devido ao distanciamento e dá para conversar um pouco melhor. Melhor a dicção, como falasse há pouco, a população nos entender melhor. Tá? É uma satisfação estar aqui conversando, tentando botar a conversa em dia e tentando também transmitir à população e às pessoas que precisam de saúde, tentar orientar o máximo que a gente puder e esclarecer algumas dúvidas que acredito que surgem muito no dia a dia, com as suas perguntas, com certeza, né? Vamos iniciar um bate-papo. Não tem nenhuma pergunta programada, mas assim, a primeira delas que eu costumo fazer para que quem nos acompanhe entender melhor até do desenvolvimento da nossa conversa, de onde veio Clarimundo ou é um farroupilhense raiz? Bem, eu já estou em Farroupilha há 21 anos, tá? Mas eu andei percorrendo o Rio Grande afora, desde lá por 20 anos de idade, quando ingressei minha função junto ao Banrisul, e Farroupilha foi a penúltima cidade que eu trabalhei no banco. Iniciei em 76 no Banrisul, em Cerro Largo, aí passei naquela região das Missões, várias cidades, e vindo para cá, eu vim de Santa Cruz do Sul, fiquei aqui até 2006, fui a Caxias, a última agência foi a agência Alfredo Chaves de Caxias do Sul, permaneci até final de dezembro de 2007, e aí 2008 em diante eu estive aposentado no Banrisul. Então percorri, na verdade, no total foi 10 cidades que eu trabalhei no Banrisul durante 32 anos. Importante essa experiência com outras aldeias, né, Clarimundo? A gente estamos dentro do mesmo estado, mas mesmo assim os costumes, os hábitos das pessoas são diferentes, não é isso? Os hábitos mudam muito, às vezes de uma cidade para outra até não precisa ser muito longe. Aqui eu senti uma diferença daqui para Caxias do Sul, são o que, 15 quilômetros? Eu senti, não tanto, né, mas a diferença talvez por uma agência característica, era uma agência que vinha da ex-caixa estadual, né, e a característica lá era mais pessoa física, né, então a característica era totalmente diferente daqui, né, industrial aqui o pessoal
maioria empresário ou esposa de empresário ali, lá era mais funcionário público, os clientes do banco, né? Então, inclusive, é uma das coisas, a gente puxando esse assunto, e que eu gostei de trabalhar também, foi um prazer, que eu gostei, sempre gostava de trabalhar com empresas também, né? E a gente teve um incremento bom, a gente incrementou na época que eu fui lá, a gente conseguiu promover a agência, com esse trabalho de incremento que foi muito, muito grande, muito bom na área de pessoa jurídica, né? Então, e aí, como eu fiquei morando aqui, escolhi Farroupilha como minha cidade, que pretendo Encerrar o ciclo. não encerrar meu ciclo tão logo, né? Mas eu pretendo encerrar meu ciclo Muito aqui em bom. Farroupilha. Inclusive hoje tem minha filha também que mora aqui, meu genro, meu neto, e o filho e a nora e o meu neto moram em Caxias, mas Próximo também. conveniência do trabalho, né? Certo. Então, Me diz uma coisa, a gente acompanhou, um pouco de longe, mas acompanhou, e algumas vezes até de perto, a tua participação junto às damas de caridade, é isso que chama? Damas da saúde? Voluntárias da saúde. Voluntárias da saúde. Desculpa que eu me Exato. atrapalhei o nome. Exato. Voluntárias da saúde. A gente acompanhou até certo ponto a maior crise, acredito eu, que o hospital passou em todos os tempos, foi vivido nessa época que você abraçou junto com elas e tem um grupo formidável, pessoas que fizeram a diferença. Que experiência foi essa, Clarimundo, pessoal para ti? O que tu viu nesse momento? O que tu viu como ser humano que você é, preocupado com as pessoas? Essas pessoas se doaram desta forma para resolver um problema que era tão grande. Bem, eu entrei por acaso, cheguei lá para procurar saber, fui convidado para fazer parte, como eu estava aposentado do banco, embora eu estava trabalhando uma empresa de consultoria financeira, atendendo algumas empresas nesse sentido, mas eu tinha folga a certas horas do dia, e aí fui convidado para integrar uma equipe lá de estudo, de averiguar qual era o problema que tinha no hospital, que ela estava super endividado e também com uma credibilidade muito denegrida, e que precisava, que praticamente não tinha pacientes, os médicos não queriam mais atender no hospital, e o prejuízo acumulando por volta de 1 milhão por mês. Então, quando me convidaram para fazer parte de uma reunião, aí quando me apresentaram o balanço do hospital, aí eu quase não acreditei. Eu digo, mas olha, o pouco que eu entendo análise de cadastro e balanço que eu fazia no banco, quando eu ia analisar o cadastro e também o balanço de uma empresa, eu digo, o hospital está quebrado. Não tem, não havendo uma viravolta nisso aí, não tem o que fazer. Tem que, amanhã depois, ou alguém vai ter que botar recurso, ou vai ter que fechar as portas, né? Aí que a gente começou a se inteirar, a ver a responsabilidade. Qual é a responsabilidade de tu tá ingressando vendo aquela situação, ingressar com toda aquela preocupação do hospital, e aí uma reunião a mais, outra dali a pouco, fui convidado para outra reunião, e aí a gente teve a oportunidade de ter se inteirado dos números, e aí a gente aceitou o desafio. Aceitamos o desafio com outros associados e começamos a se reunir praticamente semanalmente, algumas semanas era diariamente, e pesquisar toda O histórico também. o histórico, rever os contratos do hospital, tanto bancário como também de fornecedores, prestadores de serviços, e ver qual era o problema que tinha, né?
E aí foi montado uma equipe encarregada de cada coisa e as voluntárias da saúde que estavam sempre preocupadas, mas elas não tinham, digamos assim, ó, um amparo de quem é que ia cuidar dos números e como é que ia fazer. Nós vamos chamar a população para ajudar ou pagar a conta, o poder público, mas não Como fazer adianta, isso? digamos, arrumar dinheiro e não controlar Como fazer o isso? recurso. E como fazer? Aí começamos a ver alternativas de como fazer. Aí surgiu uma ideia, de, olha, e procuramos várias pessoas, e o pessoal, não, o hospital é um problema, o hospital vai fechar. Procurava um, procurava outro, todo mundo, não, aquilo lá está condenado a fechar. Aí que chegou um ponto, realmente não tinha solução. Chegamos a se reunir numa noite dessas e olha, vamos ter que fechar, procuramos saber antes com o departamento jurídico qual é a implicância, o que nós temos que fazer para fechar o hospital. Aí tem que ver com o promotor público e situações, tem alguns pacientes internados, aí digo, vamos procurar ver o que pode ser feito. Aí fizemos uma reunião e lá pela tenta, mas para aí, não podemos simplesmente nós, 15 pessoas, aí fechar o hospital. E nós ser responsável, nós tomar essa decisão, né? Aí que tivemos uma reunião lá até não sei, participava de algumas, né, Senai? Na medida do possível, participei. E aí surgiu a ideia, mas olha, eu tenho umas pessoas que a gente tem que conversar, tem que envolver mais gente. Tem que envolver mais gente, porque não é possível nós ser responsabilizar 15 pessoas para fechar um hospital, o único hospital da cidade. Aí, que na hora de votar, tinha gente que tinha votado, aí estava perto tal. Chegou a hora de eu votar, digo, mas para aí, eu acho que nós temos que conversar com mais gente. Vocês me dão um voto de confiança, vamos ter que conversar com mais gente para nós poder levar o conhecimento caminho das pessoas. Não pode ser fechado no hospital e a população aí não saber. Aí surgiu a ideia, eu dei uns nomes, o pessoal disse, eu também tenho mais um, o outro levantou e deu, eu tenho mais um, acho que essa pessoa pode nos ajudar. Aí suspendemos aquela votação e vamos deixar para marcar outra reunião. Aí tá. Aí no outro dia, a primeira pessoa que eu liguei foi o Daniel Bump. Daniel Bump estava assumindo a presidência da SIX naquele momento. Aí eu liguei e disse, olha, eu tenho um assunto para falar contigo. Qual é o assunto? É o hospital. Tu me dá um minuto, eu estou em reunião com a diretoria. Posso ter ligado daqui uns minutos? Não deu 10 minutos, ele me ligou. Ele disse, tu pode vir aqui na SIX? Sim, posso ir. Fui lá, conversei com ele. Expus a situação. Com aquele dinamismo. Situação para ele, né? Quem é que mais faz parte? Eu citei várias pessoas que fazem parte da associação e tal. E aí eles não, vocês podem nós vamos marcar uma reunião com a diretoria, tu trazer mais alguém. Eu convidei, acho que foi a Beth, a Simone, Buscaíno. E aí se reunimos, aí a gente colocou os números, né? Vai dar, não sei se eu me jogo aqui da janela agora e tal. Mas ele foi a primeira pessoa que eu posso dizer de boca cheia que ele é a primeira pessoa que nós, de fora, assim, daquele grupo que nós estávamos ali tentando achar uma solução, que nos estendeu a mão. E a partir dali começou aquele movimento da SIX, que envolveu várias pessoas da comunidade, comerciantes, industrialistas e associações. E aí começou o que deu, a gente começou a alinhar o hospital, contratamos, a primeira coisa que a gente contratou a nova gestão, que está até hoje no hospital, que é a dona Janete Tuico. E aí junto com a Beth, a Simone, e aí a gente contratou um novo jurídico também, e começamos a trabalhar. E ali começou, e as voluntárias da saúde foram muito importantes naquele momento, porque elas ajudavam, digamos assim, nós não tinha dinheiro nenhum para melhorar a infraestrutura do hospital. E elas, com o trabalho formiguinha delas, junto com a comunidade, fazendo rifa, angariando recursos disso, aquilo, alimento, que é coisa, alimento, deu alimento, mas não precisa comprar daí, né?
E lá é servido as refeições 24 horas, dia de semana, feriado. O paciente também, as pessoas que trabalham ali, têm que se alimentar, né? E aí foi fundamental aquele trabalho Você delas entende ali, o que envolvimento da comunidade, o hospital. Eu acho que todas as pessoas que usufruem do hospital têm que agradecer para toda a comunidade de Farroupilha que ajudaram a segurar e não deixar fechar o hospital. Às vezes, muitas vezes eu me pergunto, se tivesse fechado o hospital, não tinha previsão de vir Covid há 4 anos atrás. isso que eu ia te colocar. Imagina um hospital do tamanho do porte da cidade de Farroupilha não ter um hospital nessa crise que nós enfrentamos agora do Covid. Eu senti Todo o mundo peso do sentiu. Covid. E todo esse trabalho, acho que eu fiz voluntariamente 4 anos e meio dentro do hospital, só o fato de eu ter o atendimento que eu recebi no hospital, quando eu estava precisando, que é quando eu tive o Covid e me recuperei bem, só isso aí valeu a pena. O trabalho que você Só teve. esse trabalho que eu fiz voluntariamente valeu a pena nesse momento que eu fui bem acolhido quando eu tive o Covid. Eu tenho escutado, inclusive outro dia no Face também foi postado algumas coisas, que o atendimento está sendo muito bom, muito humano, muito profissional, muito adequado. Qual é a avaliação que você faz neste momento ao Hospital Beneficente de São Carlos em relação ao município de Farroupilha, em relação à prefeitura que você está na secretaria agora? Como está isso agora? Você arrisca dizer que o problema está superado? Eu digo que com relação à dívida, os números financeiros, até por esses dias eu faço parte do conselho, representando o município, né, como conselheiro. Para sair agora, próximos dias, uma reunião porque foi suspendido, foi dado prazo maior, por causa da pandemia, de apresentação de balanço das entidades filantrópicas. É o caso do hospital, que deverá acontecer daqui a uns dias, mas eu já tenho uma preliminar que os resultados e as contas, a dívida do hospital baixou bastante desde que começou, digamos, reduziu mais de 50% já desde que a gente começou aquele trabalho em 2007, né? Então, 2017, digamos. E também a operacionalidade dele também é superavitável já, né? Isso é importante. Que dava um milhão de prejuízo por mês. Hoje, E hoje é superavitável a operacionalidade dele, mas não ainda por causa que tem muita conta antiga. Mas o resultado operacional é positivo. O operacional já é positivo. Só não é positivo o resultado financeiro por causa das dívidas. Exato. Seria isso. Então tem dívida ainda, né? E aos poucos está sendo superado. E a relação de atendimento, diria assim, dentro da normalidade, como diz, tem em qualquer lugar, tem alguns probleminhas de atendimento, que às vezes surge, não é bem como a pessoa, como o paciente às vezes deseja que seja atendido na hora, porque é uma cidade que é um hospital e a cidade cresceu. Nós temos que levar em conta porque o atendimento SUS, ele cresceu muito com a queda de algumas situações de doenças que aconteceram por causa do Covid. Por exemplo, as cirurgias eletivas, elas foram suspensas por 120 dias pelo governo do estado, para deixar vaga nas UTIs, se caso necessário, para a internação de pacientes com contração da doença do Covid. Mas isso aí fez com que atrasasse muito o atendimento, e muitas pessoas tinham medo de ir para o hospital para não se contagiar, e aí ficou acumulando, e agora começou a aumentar esses atendimentos aí, o volume de atendimento, o volume de pessoas que estão precisando de atendimento aumentou muito. E a gente vê pelas cirurgias que no início do ano a gente tinha uma previsão de, até lá por final de julho, era a nossa meta de zerar todas as cirurgias eletivas e as de média e alta complexidade, com o trabalho já contratado dos profissionais, do hospital, tudo. Aí isso foi em fevereiro.
quando foi início de março, veio aquele cancelamento das cirurgias. E logo nesse período de 120 dias, surgiram mais casos. Sim. Além daquelas atrasadas a não poder serem trabalhadas e concluídas, realizadas, agora tem mais essa dos 120 dias. E agora retornou, e agora nós temos que trilhar esse caminho e trabalhar. Estamos trabalhando em cima disso. E vai levar mais um tempo, né? Porque eu tenho escutado de pessoas assim que eu conheço bem, por sinal, e dizem, olha, eu estou há 8 meses esperando marcar uma cirurgia. Há 8 meses. Sim, mas se uma pessoa tem um problema um pouquinho mais delicado, fica 8 meses, 1 ano, é complicado. Isso ainda tem essa fila, ainda hoje, neste momento, tem essas filas de espera? Olha, tem há poucos dias ainda veio um recurso do Ministério da Saúde, onde foram encaminhadas vários procedimentos para o hospital. Tinha de 2017, 2019, 2020, foi encaminhado. Um passivo. Por que às vezes algumas levam mais tempo? Porque no momento de encaminhar mesmo, que o médico vai atestar qual é a demais urgência. A demais urgência sai primeiro. Tá? Quem decide é o médico. Classificação, médico. Tá? As outras vão ficando. O ideal seria se não ficava nenhuma parada. Porque se tem um problema, cada um é mais grave que o outro. As que não são tão graves, elas vão ficando. Exato. Aí aquelas vão mais devagar. E é o caso agora que nós temos. Lá temos várias cirurgias ainda. Hoje de manhã mesmo a gente está discutindo esse assunto. Vendo a parte legal, porque tem as cotas mensal, anual. Essa está sendo realizada normal. E a gente está vendo a possibilidade de comprar mais cirurgias dessas atrasadas, que não são da cota, senão a gente não vai conseguir. E isso aí a gente está vendo com o prefeito, com o vice-prefeito, com a área jurídica, a procuradoria do município também, para fazer dentro da parte legal. Eu não sei a essa altura, porque eu falo da importância da saúde, né? Que a importância da saúde... coisa mais importante para a criatura humana é a saúde. Bom, nesse aspecto, de repente até a própria Câmara de Vereadores podia ajudar um suplemento de verba ou a transferência de alguma outra secretaria, que não é que todas as secretarias são importantes, mas igual essa não existe, a saúde humana. E enquanto tem tantas pessoas esperando, seria interessante, de repente, dar um tempo numa outra secretaria, pegar essa verba, remanejar e colocar em dia essa. Eu diria assim, Seraí, o problema já não é parte de falta de recurso, lógico, a gente faz dentro da legalidade, tem que passar, tem algumas situações que tem que ser encaminhado para a Câmara, que vai ser encaminhado, com certeza. Com esse acúmulo de cirurgias, nós não temos, digamos assim, nem... porque veja assim, tem situações de encaminhamento de cirurgias, tu tem que fazer, conforme a idade da pessoa, tem que fazer uma avaliação pré-operatória. Aí tem que fazer exames, aí chega o exame lá para o médico tem que avaliar. Essa cirurgia eu posso fazer agora? Não, não posso. Ele vai ter que fazer um tratamento para poder realizar essas cirurgias. Essas são as urgentes, inclusive. Então, tem casos que não pode ser realizado. Aí volta, digamos, esperar, ele tem que fazer o tratamento, pega outro caso e assim vai. E não são poucas, né? Então, quanto mais complexo, demora mais. Tem os exames, tem que fazer o pré-operatório. E cardiologista, por exemplo, quando abriu, nós tivemos que contratar mais horas de cardiologista para fazer a consulta pré-operatória. E como é que estão as unidades? E aí o hospital também tem que se organizar e está fazendo, mas em volume grande tu não consegue, porque tem as emergências, tem o Covid também ainda acontecendo, está um ritmo maior do que estava antes. Estava parado, não podia fazer. Só que agora tivemos que até prestar esclarecimento. Então. O hospital, tanto a secretaria, teve que prestar esclarecimento para o Estado,
porque estava faltando medicamento também para Exato. ter. Aí nós tivemos que prestar esclarecimento. Aquelas cirurgias que foram realizadas eram de urgência ou não eram? Porque a prioridade era a UTI, aquele medicamento que estava em falta para pessoal que estava com doença, que é o Covid, que estava matando. É uma equação difícil de fechar. Então eu vejo assim, ó, graças a Deus, se a gente está torcendo para que não volte mais esse problema, se agravar o problema do Covid, acho que agora com a vacinação, o pessoal com a imunização praticamente 100% das pessoas já vacinadas a primeira dose, que é hoje o dia que a gente está fechando o ciclo de 18 anos em diante, a primeira dose. Então a gente acredita que o pessoal estando imunizado vai reduzir os casos de Covid, vai dar possibilidade para nós avançar nos serviços de cirurgias e exames que as pessoas precisam fazer para... Essas unidades básicas de saúde que foi implementadas nos últimos anos, como é que elas estão funcionando? As unidades básicas, elas têm um atendimento tanto médico como também fazendo os testes Covid, fazendo os exames, encaminhando o pedido de exames, avaliando as pessoas. Ela tá funcionando normal. Eu vejo assim que as unidades básicas é a base para melhorar a saúde. Temos os médicos de família também, que isso é um contrato que o município tem com o ProSaúde, que é poucos municípios do estado do Rio Grande do Sul que têm terceirizado as unidades básicas. Farroupilha é uma. Então nós terceirizamos o serviço para o ProSaúde, e onde tem as diversas especialidades e atendimento de médico clínico que atende a população, tanto crianças e adultos, e encaminha, no caso da especialidade que não tem no município, eles encaminham o paciente para especialidades que depois vem para a secretaria autorizar e é encaminhado ou para Caxias, não tendo em Caxias, vai a Porto Alegre. Muito bem. Neste caso que aconteceu aqui do menino que se acidentou na escola e veio para a unidade e depois fez a radiografia, e aí não tinha o profissional, no caso o pediatra, para atender, e aí outro médico não atende, e o menino entrou às 2 numa unidade e saiu às 9h15 do hospital, 9h15 da noite, ou seja, 21h15. Esse tempo todo aí, como é que acontece isso? Onde errou ou é normal acontecer isso? Bem, eu tomei conhecimento desse caso, desse menino aí que foi na escola. Foi na escola. O que acontece? Quando é procurado, por exemplo, a unidade básica de saúde, porque o hospital ele atende crianças, por exemplo, pediatria, especialidade e urgência, quando é caso de emergência, urgência, ele tem que atender direto no hospital, né? Então o que acontece? Quando vem um caso desse para a unidade básica de saúde, eles dão atendimento, se não tem pediatra, por exemplo, na unidade ali que ele é atendido, o clínico geral vai atender e vai fazer o encaminhamento para o hospital, quando é urgência e emergência. Nesse caso, eu não soube bem o que aconteceu, por que ele demorou esse atendimento, receber esse atendimento. Mas, segundo a informação, ele recebeu o atendimento na unidade básica, e parece que houve a demora do encaminhamento para o pediatra. Porque... Não existia, a pediatra só viria às 19 horas. Então ele veio de ambulância fazer a radiografia. Sim. E depois voltou para a unidade. Aí quando voltou, que a médica disse que era uma fissura, aí, bom, mas e agora? Volta para o hospital, mas só depois das 19 horas. Então passou um tempo dentro da ambulância, um tempo lá embaixo. Então esse protocolo aí que eu acho que tem que ter algum ajuste, né, Clarinho? Bom, baseado nessa, até na ocasião o Gracílio até chegou a me falar, tá? Foi uma das situações que a gente fez uma reunião conjunta com o responsável da equipe técnica do hospital e ProSaúde, tá? Então o que é a forma de encaminhamento, no meu entender, não estava sendo
feito de acordo. Tá? Certo. Então, o que acontece? Chegou do atendimento na unidade básica de saúde, ele tem que, caso hospital, nós tem que fazer exame, tem que fazer um procedimento no paciente, na criança, seja no adulto, ele tem que ser encaminhado para o hospital, porque as unidades básicas não tem como fazer o exame. O hospital tem essa estrutura. Então, o que acontece? Para não chegar lá de mãos vazias, elaboramos um protocolo que vai assinado pelo médico ou a enfermeira encarregada, que conforme o caso a enfermeira pode encaminhar para atendimento no hospital, e com aquele protocolo chega lá o atendimento e não tem questionamento. Mas mesmo assim a unidade básica de atendimento vai fazer contato com a equipe médica do hospital. Estamos encaminhando o paciente fulano de tal, onde vai no protocolo vai encaminhado os dados do paciente. Então é para ter solucionado esse problema, não deverá mais acontecer. Então eu acho que essas formas essas burocracia ou empecilhos que a gente tem que arredondar essas coisas. E isso aí a gente fez. Tá? Acreditamos que não deva acontecer mais. Acredito que isso aí de agora em diante a gente está... Algumas vezes que eu estive no hospital 2 anos atrás ou até mais, a gente via muita gente ali na entrada, sentado, esperando e quase sempre cheio aí na recepção. Como é que está agora? Bem, porque a população em geral, elas não sabiam, eu me lembro que muitas vezes quando eu estava de voluntário lá no hospital, muitas vezes eu ia conversar com as pessoas, qual era o problema. Tá? O que acontecia? Tinha muita consulta de dor de cabeça, um problema de estômago, o pessoal ia ali no hospital. Consultar. E na verdade o hospital ele até nem recebia para isso. Não tinha portas de entrada, não tinha nada disso, e tudo foi providenciado. Pois agora hoje recebe, mas o que tem o convênio com o município, de dia as consultas são nas unidades básicas de saúde. Isso está bem divulgado. Isso. E a gente começou a divulgar isso. Isso aí. E aí a emergência, urgência, emergência, sim. Aí pode ser direto no hospital, tanto de dia como de noite. Aliás, deve Agora, ser. como vem na unidade básica, se ele vem um atendimento, o médico, esse caso é caso de internação hospitalar. Atendimento tem que fazer exame e encaminha para o hospital. Ou pode ser diretamente, no caso de urgência, no hospital. Essas unidades tem algumas que não ficam abertas todos os dias da semana e no horário comercial. Tem uma unidade, a do Burati, que é um dia por semana. Que fica fechado ou aberto? Esperança, que abre uma vez por semana o atendimento, tem dias definidos. Pois é isso que eu não entendi. Eu quero que você, como secretário, me dê uma opinião. Eu fui na inauguração daquela Burati, eu vi outra sala, um prédio, vamos chamar assim, né? Sim. Um estabelecimento bem dotado de condições, umas condições muito boas. E para ficar fechado a semana toda. Pois é. E é uma situação que ainda a gente está avaliando. O Burati e a Vila Esperança. Vila Esperança até fui lá, Burati eu não fui ainda. Tem primeiros dias eu quero ir lá com o Carlos para conversar. Então está indo equipe médica, enfermeiro, uma vez por semana. Tá? E a gente recebeu aquilo lá fechado, né? Então a gente reabriu por necessidade, eu acho que é necessidade de abrir pelo menos uma vez por semana, e a gente ainda está avaliando os números lá para dar necessidade de ampliar esse atendimento para mais dias da semana. Isso ainda está sendo avaliado porque foi recente, né? E quando assumiu a nova gestão do ProSaúde, e eles estão avaliando ainda. É porque é o questionamento que eu faço. Qual a avaliação que se faz para construir o que foi construído? Porque é dinheiro público. Sim. E aí depois para ser aproveitado. Então, ou tem pouca divulgação, ou pouca demanda, mas tem pouca demanda. Se a demanda é tão baixa, contrata um micro de lá para a cidade e de volta, vai ser mais barato do que manter uma equipe e uma estrutura daquela. Então, é esse questionamento que eu faço, economicamente falando. E falar em mais, não só a Burati e Vila Esperança, tem outras comunidades que elas necessitam de atendimento médico, dentista também. Para isso está sendo já
deverá ser listado bem logo uma unidade móvel que deverá para vir para atender a população que não é assistida por médico e dentista, e isso aí bem logo. De antemão estou comentando, deverá acontecer isso aí, que a visão do prefeito e do vice é que não deverá ficar nenhuma comunidade desassistida de saúde. Ou seja, ao invés dele sair da comunidade dele, a saúde vai até a população. Isso aí eu vejo que é muito positivo, tá? E é uma situação que o prefeito pediu, tá? Que seja providenciado. Mas mais adiante eu vou deixar ele mesmo divulgar com mais detalhes, tá? Então a gente. Mas o secretário vai estar junto, com certeza. Vai estar junto, mas é uma vontade do prefeito. Que bom. O prefeito que é. Como eu digo, não estou nem autorizado para comentar, sim, fazer esse comentário, mas é uma coisa positiva que eu vejo mais uma coisa para dizer que o prefeito está preocupado com a saúde e ele abraçou, como falou várias vezes, os testes que a gente comprou, porque ali que começou, acho que a virada do município em termos de redução de casos de contaminação e baixa hospitalização. Foi criado 15 leitos no centro de referência à Covid, aumentou o custo da saúde, mas aquilo ali livrou muita gente. Foi por volta de 500, só no mês de março, que foi o pico ali, até início de abril, foi 550 atendimentos ali que foram hospitalizados, nesses 15 leitos, foram baixados, esses pacientes receberam atendimento, desses 550, apenas 50 foram removidos para o hospital, e os demais foram tratados e puderam voltar para casa com tratamento, com medicamento, ficaram ali recebendo medicamento, alimentação e oxigênio também. Que bom. Então, se digamos que a capacidade de 110 pacientes no hospital tivesse hospitalizar mais 500, eu sei que era no decorrer do mês, mas dava a média ia dar tumulto. Ia dar um tumulto, né? Meu amigo Clarimundo, já estamos encaminhando para o final, infelizmente terminou, o nosso tempo está se esgotando, mas vamos voltar a conversar aqui na TV Cidade. Uma última questão que quero te colocar. O fardo é maior que você pensava, é menor, você está satisfeito, era mais ou menos isso que você esperava, que você já era do meio. Como é que está hoje o balanço desses quase 8 meses de participação na administração pública, numa área tão importante e que tanto nos atinge, a área da saúde, tanto nos beneficia ou não, depende principalmente das decisões do Executivo. Bem, eu posso dizer que é positivo, que dá para dizer que nós atravessamos a pior fase, que foi ali março, abril, maio, com essa pandemia. Realmente a gente via a preocupação do paciente, das pessoas, dos funcionários. A gente não sabia se a gente ia conseguir superar aquele momento ali, quando começou alguns casos de Covid dos funcionários. E aí como é que nós vamos atender a população? A gente preocupado com o hospital. Me aliviou quando veio as doses de vacina, que a gente começou primeiramente a vacinar toda a população da saúde, funcionários principalmente, os primeiros. Tive o prazer de participar das primeiras aplicação das primeiras vacinação, primeiras pessoas, e começar o que vinha. A gente estava limitado em quantidade de doses que vinha, né? Então, mas veio, graças a Deus, a gente conseguiu vacinar todo mundo, e trabalhando para não se contaminar, preservando o pessoal, porque a população, imagina, 70 mil habitantes, e se nós não ter pessoal da saúde, e o pessoal não tinha dia, não tinha fim de semana, o pessoal estava assíduo. Aí eu penso assim, quem trabalha com saúde, o pessoal gosta de trabalhar com saúde, porque a gente presencia é uma cachaça, eu digo assim, é uma cachaça. Depois começa a trabalhar e ver
a dedicação das pessoas às vezes não se faz mais porque não pode, porque todo ser humano ele é ilimitado, né? Mas é impressionante a dedicação, e é impressionante. Né? E eu deu para perceber quando eu estive hospitalizado, primeira vez na vida, quando eu estive hospitalizado, eu vi que as pessoas realmente não é por gosto, ver a população, teve erro humano, mas não é por falta de vontade própria. Às vezes a pessoa precisa, às vezes é cansaço mesmo. Então posso dizer assim que a pior fase a gente passou. E eu digo que no início do ano eu achei que ia ser pior. Mas eu vi que a gente se dedicando e tendo as pessoas para se apoiar, a gente consegue vencer o desafio. Nosso agradecimento ao pessoal da saúde de Farroupilha, que merece todas as homenagens e todos os aplausos. Clarimundo, terminando o nosso bate-papo, quero primeiro mandar um abraço para o seu Jair, do posto Ramalho, do posto Gambino, melhor, aqui do centro da cidade, pelo atendimento. Isso é profissionalismo, que você estava falando. A gente tem gostado do que faz. A dona Hermínia e o seu Sérgio da Hermelu, que encontrei outro dia por acaso, lá no Kiko Mantovani. Todo mundo conhece por Kiko e não por Guilherme. E quero mandar um abraço para eles, para o Guilherme também, pela simpatia de sempre. Gente nossa. Muito obrigado por ter vindo. Um grande abraço. A câmera 3 para o senhor. Bem, mais uma vez o agradecimento, eu poder relatar um pouquinho as situações da saúde do nosso município, que eu diria também que as pessoas, o ser humano, ele tem, digamos, a base da vida da pessoa é ter saúde. A necessidade do ser humano é a saúde, a alimentação, saúde e o bem-estar. E por isso que eu sempre digo, não é desmerecer os demais, as demais funções, a gente eu mexo com os companheiros, os colegas secretários, né? Se a saúde não tiver com vocês também não vão ter o trabalho de vocês. É verdade. Então é muito importante, tudo que o setor é importante, mas eu acho que me identifico muito em poder ajudar na área da saúde. Muito bom. Foi o nosso bate-papo de hoje com o Clarimundo, secretário da Saúde do município de Farroupilha. Um abraço a todos, uma boa semana.